Deus é bom. Nós estamos na série Alcance, esse mês de outubro. Tem sido uma experiência muito nobre que nós temos vivido, de viver aquilo que nós temos pregado de forma imediata. Nós pregamos, nós ministramos nessa casa e também nas nossas redes, no primeiro domingo de outubro, sobre o coração de Jesus, da indignação do pecado à compaixão. Um milagre que ele fez ao ressuscitar Lázaro, em que os discípulos que estavam ali, as pessoas fizeram parte ativa do milagre, ao tirar a pedra, eles fizeram aquilo que era natural, Jesus fez o que era sobrenatural, trazer vida, e então eles desataram depois ali as faixas, como um processo de serem cooperadores de Deus, em milagres que acontecem na vida de pessoas, em trazer pessoas que estão na morte para a vida. Nós somos cooperadores de Deus, e isso também numa realidade de alcançar vidas para Jesus. O Senhor é quem convence o homem, sim ou não? O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas nós é que precisamos pregar a palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos pregar, então nós trabalhamos em parceria com o Senhor. Nós somos cooperadores, então nós recebemos essa palavra, e já começamos nessa semana nas nossas redes, essa primeira semana de outubro, a orar por 3 pessoas. Então nós temos, em média, 3 pessoas que talvez ainda não tiveram um encontro com Jesus, talvez como um testemunho da Rafa aqui, tão maravilhoso, tão edificante. Essas pessoas ainda não tiveram esse encontro maravilhoso com o Senhor, com a graça de Deus. Então nós temos hoje já, vão ser durante 21 dias sendo orado, cada pessoa vai orar por 3 pessoas, nós temos cerca de quase 800 pessoas na nossa cidade, sendo alvo de oração, pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus através das nossas redes dos lares, recebendo oração diariamente, e além diariamente, toda terça-feira na rede dos lares, está lá a lista, escrito o nome dessas pessoas, nós estamos orando por essas vidas, nós estamos orando por salvação, pela família deles, pela casa deles. Então nós estamos nos movendo com o coração, como aprendemos, de compaixão pelas vidas e de fazer parte ativamente desse processo de transformação de vidas e famílias. Quem aqui, deixa eu perguntar para a gente testificar, quem aqui está orando nesse propósito por uma pessoa que ainda não conheceu Jesus? Dá um sinal alto assim com a mão. Quem já está orando? Olha lá, dá uma olhada ao redor, dá alto assim, gente, só para os irmãos verem. Olha aí quantas pessoas. Então nós estamos movendo. Na segunda semana nós ministramos a palavra que foi, no caso, no domingo passado, falamos sobre Mateus 25, sobre o grande dia, que é a palavra que os irmãos ficavam com os olhos regalados aqui para mim, eu estava olhando os irmãos estavam assim, né? Da separação das ovelhas, dos bodes, e vimos que o quanto que o ordinário pesa na eternidade, o quanto que o ordinário, segundo a segundo que eu faço no dia a dia, pesa na eternidade. Nós vimos isso no domingo passado. Porque Jesus disse, no momento que ele chama aqueles que são chamados de ovelhas, colocado à direita, para poder entrar ali no céu, no reino do Pai, benditos do meu Pai, ele diz, porque eu tive fome e me deste de comer, porque eu tive sede e me deste de beber. Essas foram as palavras que Jesus usou, porque eu estava enfermo e me visitastes. Ou seja, coisas cotidianas, comida, bebida, de ajudar alguém, isso pesa na eternidade, porque essa mesma palavra foi dada também àqueles que foram colocados à esquerda e foram destinados à perdição eterna, porque ele tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber. Então as coisas triviais que a gente faz, as coisas comuns não são tão comuns assim. Quem estava domingo passado aqui? Amém? Muitas pessoas estavam em viagem, mas você pode ouvir lá no Spotify ou lá no YouTube a ministração, eu creio que vai edificar muito seu coração, do grande dia. Então nós aprendemos sobre isso, que abençoar uma pessoa tem peso eterno. Quando eu vou lá e ajudo alguém, abençoo alguém, isso tem peso eterno. E as nossas redes se mobilizaram para levantar ações para abençoar pessoas necessitadas. Então nós estamos tendo uma média de quase 30 pessoas, algumas da igreja, outros que não são da igreja, que estão sendo alvos, estão sendo surpreendidos por um gesto de amor.
Pessoas que às vezes passaram por uma dificuldade. Nós ouvimos alguns testemunhos de pessoas que passaram por acidentes, não estão conseguindo trabalhar. Uma das redes mobilizaram, estão lá fazendo uma compra, levantando uma oferta, pagando contas, abençoando essa família que nem imagina que a rede existe, que a rede nos dá, mas é a manifestação de amor na prática. E temos vários testemunhos de mamães, pessoas que estão passando dificuldades e que estão sendo surpreendidas através da igreja, né, das nossas redes nos lares, que estão abençoando essas vidas. Então, nós estamos nessa série Alcance. O nosso próximo passo é a gente tocar a nossa cidade com o amor de Deus. Nós cantamos aqui, né, anunciar nas ruas de Valadares o nome de Jesus. E nós vamos fazer nessa próxima terça-feira. Quem vai estar aqui na terça-feira da evangelização, dá um sinal de novo com a mão ali. Ó. Olha quantas pessoas, estão animadas aí? Bênção! Então nós vamos ser, terça-feira que vem, eu te dou uma dica, vai logo para uma rede, inclusive lá no aplicativo tem uma parte lá, encontre uma rede, você do seu endereço já puxa lá, e se você, talvez ainda não faz parte, nessa terça-feira, você provavelmente vai ver um grupo de pessoas anunciando o amor de Deus em alguma parte dessa cidade. Vamos, tá? Vai ter gente lá na Unimed, vai ter gente na praça ali do shopping. Aonde que é o outro lugar lá que vocês vão? Na Praça dos Pioneiros, lá no Lagoa Santa, na Praça do Lagoa Santa, lá no Vila Rica. Nós vamos ir nas ruas, na JK, no Hospital Regional. Nós vamos tocar o amor de Deus nessa cidade, amém? Nós vamos espalhar do amor de Deus. Então nós vamos fazer panfletagem, não, gente. Já fica a instrução aqui para os nossos irmãos da rede. Não é panfletagem, não. Nós vamos abençoar vidas. Orar por uma pessoa que está passando na rua, posso orar por você? Abençoar. E ali, em 1 minuto que seja, compartilhar do amor de Deus. Falar que Jesus a ama. E orar por ela. Então nós vamos fazer isso nessa próxima terça-feira. E eu quero trazer uma palavra que o Senhor colocou aqui no nosso coração para essa noite. Sobre esse mover, essa ação em cada semana dessa série Alcance. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 17. Eu não sei se esse ano vai ter, mas ano passado fizeram aquele drive-tour de oração. Vai ter? Vai ser lá no Vila Isa? Na Rua da Coca-Cola. Que tremendo essa ação. Né? Um drive-tour de oração. Então, você passar ali na ponte do Vila Isa, você já quer receber oração? Já faz isso, depois você estaciona o carro e vai orar também pelas pessoas lá. Né? A gente vai estar junto como igreja, centenas de pessoas, né? Centenas, na verdade, de pessoas que vão estar nas ruas de Valadares, juntos lá, nós vamos estar juntos, anunciando do amor de Jesus. Eu lembro que uma vez fez no supermercado também, nós fizemos dentro de um supermercado, fizemos lá naquele arena uma vez, aquele que tem as quadras lá de futebol, tudo com as autorizações devidas, anunciando o amor de Jesus. E quantos são os testemunhos lindos dessas ações. João 17, nós vamos ler apenas o verso de número 18. Para essa reflexão aqui, vou ser também mais objetivo por causa do nosso horário. João 17, verso 18. O Ministério de Mídia pode me ajudar também, deixando esse texto aí. Ótimo. Diz assim a palavra do Senhor: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Vamos ler todos juntos, somente esse verso? Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Mais uma vez, assim eu os enviei ao mundo. Senhor, nós apresentamos a nossa vida uma vez mais, e eu dependo do Senhor completamente para compartilhar aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, através da Tua palavra, que é essa voz poderosa do Senhor, para nós, ao nosso coração nessa noite. Tira toda a dispersão, todo o cansaço. Para mim é impossível reter a atenção de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui. Mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus que toma a nossa mente, o nosso coração, e nos atrai para mais perto de Ti. E que essa ação do céu seja manifesta sobre nós, nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu fiquei imaginando uma cena de um soldado, né? O Mateus aí, sabe aí dessa ação militar melhor do que a gente. Mas um soldado que está lá no seu posto e recebe lá uma comunicação, quem sabe de rádio,
que toca de repente. Do outro lado, ele ouve uma voz do comandante, seu comandante dizendo assim, ó, soldado, nós temos uma missão, uma pessoa está em perigo, uma pessoa foi sequestrada, correndo risco de vida, então cada minuto é importantíssimo, você foi designado para salvá-la. Imagina você trabalhando, talvez na polícia militar ou em algum órgão como esse, e receber esse comando de forma veemente. Uma pessoa em perigo, correndo risco de vida. E você foi designado para salvar essa vida. Talvez o coração deve acelerar automaticamente, porque uma vida ali está em jogo. E eu me imagino, o presbítero Mateus pode me ajudar, que o soldado não vai perguntar talvez, por que eu? Ou vai chegar para o seu comandante e falar, por que eu? Pô, será que está o momento certo? Muito dificilmente, né? Ele vai falar, será que é o momento certo de eu ir salvar essa pessoa que está sequestrada? O que ele vai fazer, gente? Simplesmente o quê? Obedecer. O comando veio, a ordenança veio, e mesmo que ele não tenha todas ali os porquês, ele sai para poder cumprir essa missão, que é uma missão urgente, sim ou não? Uma missão urgente. Então a gente precisa entender que a missão ela não é opcional. Essa missão que foi dada a ele não era uma opção, era uma ordem do comandante. Então, mais do que a obediência, ele não podia perder tempo porque estava em jogo uma vida. E o soldado, quando vai para uma missão como essa, ele arrisca certamente ele arrisca o quê? Tudo, até mesmo a sua própria vida. Um policial, ele arrisca a sua própria vida. Quantos policiais nós temos aqui? Militar, civil, dá um sinal aqui. Major, várias pessoas ali, né, que atuam nessa área, coloca a sua vida em risco, até a própria vida, para cumprir uma missão. Talvez por alguém que ele nem conhece, muito provavelmente. Mas um comandante deu uma ordem, uma vida está em jogo. Ele coloca então sobre obediência, arriscando tudo, até a própria vida, para cumprir essa missão. Se esse soldado desobedecer, o que será que acontece? O que será, hein, Mateus? Qual a disciplina que ele deve tomar? Se talvez, sei lá, um desligamento. E não só com a pessoa, mas o que acontece, talvez ali, a vítima, que está sobre esse risco, o que pode acontecer? E se ele atrasar, se ele postergar, não, vou ficar aqui mais um pouco. Quais as implicações, o que pode acontecer com essa pessoa? Se ele ficar distraído na missão, for lá para a situação, o que pode acontecer? Certamente, se ele se distrair durante a missão, algo pode acontecer, alguém pode morrer. Eu estou trazendo essa analogia porque no projeto de Deus, essa realidade não deve ser e não é diferente. Porque nós também, à luz da palavra de Deus, fomos chamados e enviados pelo nosso comandante, que inclusive existem cerca de 420 vezes a expressão Jeová Sabaote, que significa o Senhor dos Exércitos, que é o comandante, que nós fazemos parte dessa milícia, como soldados, como diz o apóstolo Paulo, bons soldados de Cristo. Então nessa analogia, nós temos clareza de que nós também fomos chamados e enviados para uma missão que é urgente, sim ou não? Urgente, porque a qualquer momento uma vida que está do nosso lado, pode morrer sem ter um encontro com Jesus. É uma missão que a gente não pode se distrair, ela é urgente. Há pessoas que nos cercam diariamente, que estão presas, estão feridas, que estão sequestradas, como vimos o testemunho, pelo pecado, e caminhando rumo à morte eterna, ou seja, a eternidade dessas pessoas estão em jogo. E essas pessoas estão nos cercando o dia todo, e Deus, o nosso comandante, o Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, nos deu uma missão dizendo, ide. O id é o imperativo, tanto no hebraico, tanto no grego, foi escrito no Novo Testamento, quanto no nosso português. Então nós temos uma missão que é dada pelo nosso comandante. Jesus nos resgatou, Jesus nos libertou, e agora Ele nos envia para a gente libertar outros.
Então, a semelhança da analogia da palavra introdutória, meu irmão, a nossa missão, a missão que nós recebemos, ela não é uma sugestão, ela é uma comissão divina. Diga comigo, a minha missão, como cristão, não é uma opção, não é uma sugestão, é uma comissão dada por Deus para a minha vida. Então, assim como nós vimos aqui o soldado enviado pelo seu comandante, nós também fomos enviados pelo Senhor para resgatar vidas. E o lindo é saber que Deus está atuando no mundo, sim ou não, gente? Você crê nisso? Deus está salvando vida todo o tempo, sim ou não? E olha que lindo é saber que o Senhor nos chama para se juntar a Ele nessa nobre missão. Imagina a gratidão dessa pessoa que estava sendo sequestrada, caminhando para a morte, ter ali a sua vida resgatada, uma gratidão eterna. Você me livrou. Você foi instrumento para trazer esse livramento. Então, apesar das nossas fragilidades, apesar das nossas imperfeições, nós somos chamados por Deus, nós somos enviados por Deus para uma missão que é intransferível, que é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E a gente já sabe, já repetiu isso tantas vezes, que o ID ali não está só aí de pastores, não está aí de missionários, ele está falando para os discípulos, não só os apóstolos, ele está dizendo para os discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem é discípulo de Jesus, tem coragem de levantar a mão? Diga para quem está do seu lado, essa é a sua missão. Deus te chamou para uma missão, amém? Você foi feito para uma missão. Você e eu fomos feitos para uma missão. Então, quando nós calamos, vidas correm o risco. Quando nós adiamos, almas, vidas estão se perdendo. Mas quando nós obedecemos, o céu se alegra, amém? O inferno lamenta e o céu se alegra. Quando nós obedecemos. Então a gente precisa entender que nós não estamos nessa terra por acaso, que nós não fomos salvos por acaso, nós somos chamados para uma missão. E a palavra missão, do original do latim, ele significa enviar, remeter. Então é viver sobre um envio. É viver sobre o envio. Então a gente está vivendo sempre sobre uma missão, sempre sobre o envio. E é exatamente isso. O texto vai ficar ali para a gente memorizar mais um versículo além do Jesus chorou. Para a gente memorizar. Porque é exatamente isso que Jesus fala em João 17. E essas são palavras finais de Jesus aos seus discípulos. Porque ele está ali, momentos antes, dias antes ali dele ir à cruz, ele faz uma oração profunda, que é chamada em João 17, da oração sacerdotal. E nessa oração ele diz algo poderoso, dizendo assim, assim como tu, Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio. No português mineiro, que nem o Senhor me mandou de lá para poder salvar, eu estou mandando essas vidas, eu estou enviando, estou dando uma missão para essas vidas, esses discípulos também irem ao mundo. Está escrito aí. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, do mesmo modo que eu vim ao mundo com uma missão, salvar os perdidos. Qual que era a missão de Jesus? Salvar os perdidos, curar os enfermos, reconciliar os afastados. Agora, essa missão foi entregue a nós. Essa missão foi entregue a nós. Essa missão que era executada por Jesus presencialmente nas ruas de Galileia, foi confiada a nós. Nós vamos dar sequência, ou fomos chamados para dar sequência a essa missão. Então a missão de Cristo agora é a nossa missão. Está escrito ali. Você pode dizer, a missão de Cristo agora, diga forte, igual soldado. Aleluia. Diga, a missão de Cristo agora é a minha missão. Mais uma vez, a missão de Cristo agora é a minha missão. Está escrito, sim ou não, gente? Como me enviaste, eu enviei.
A missão de Cristo agora é a minha e a sua missão. Tanto que Mateus 28, versos 19 e 20 diz: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E olha a garantia: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o tempo todo a gente vai ver na Bíblia, o tempo todo Deus comissionando, Deus remetendo, Deus enviando vidas, Deus enviando seres celestiais, Deus enviando o seu Filho, Deus enviando o seu Espírito, e Deus enviando a cada um de nós para alcançarmos vidas. Tanto que se você ler o próprio texto, nós vemos aqui o Pai enviando o seu Filho para uma missão. E lá em Lucas 19, verso 9 e 10, fala qual é a missão. Diz assim: hoje houve salvação nessa casa, Zaqueu, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então você vai ver o Pai enviando o Filho. Você vai ver o Pai e o Filho enviando o Espírito. Em João 14,16 diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O Pai envia o Filho, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo, e o próprio Deus envia a mim e a você, a igreja, onde Marcos 16,15 diz: vão pelo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê em João 17, o peso de João 17, sobre a vida dos discípulos. Como eu disse, é nesses momentos finais. É nesses momentos finais ali da vida de Jesus. Então, sabe aquelas palavras finais que a gente ouve com muito mais atenção, sim ou não? Imagine que, Deus livre e guarde lá, ou talvez você já vivenciou essa realidade do seu pai está acamado, a sua mãe está ali nos últimos momentos de vida, e ali ele começa a falar algo, e essas palavras se tornam o que na nossa mente? Inesquecíveis. Fala: cuida fulano, não deixa o Senhor, volta para a casa de Deus, libera perdão. Isso se torna o quê? Inesquecível. Então Jesus, aqui ele está falando as últimas palavras, ou seja, e o que essas palavras carregam? Uma essência de importância muito grande. Então, quando Jesus traz essa palavra para os discípulos em João 17, esses momentos finais, é justamente porque há um alto grau de importância sobre essa missão. Há um alto grau de importância sobre essa palavra de Jesus. Aqui você vai ver o peso de João 17 para os discípulos, porque você vai ver aqui sobre a identidade, porque o texto diz assim, assim como me enviaste. Ou seja, a igreja existe por envio. Nós não somos salvos apenas, mas nós somos o quê? Chamados para ser enviados. A nossa identidade, ela é missionária. A identidade da igreja, ela é o quê? Missionária. O tempo todo a gente precisa anunciar o Evangelho. Assim como, ou seja, está falando da identidade. E o modelo, esse texto fala do modelo. Assim como, ou seja, o assim como é o quê? É o padrão. O modo do nosso envio é modelado no envio do Filho. Que é esse envio presencial, encarnacional, obediente à vontade do Pai. Como Jesus, a semelhança de Jesus, nós precisamos também nos portarmos nesse envio verdadeiro, sacrificial. Esse João 17 nos fala de identidade, nos fala do modelo, nos fala do ambiente, porque o texto diz: assim como me enviaste ao quê, gente? Ao mundo. Então nós não podemos viver num retiro de isolamento. A gente precisa inserir no espaço real da nossa cultura, do trabalho, das relações, mesmo mantendo distinto no sentido de santificação, mas sem se afastar, que é o sentido da encarnação de Jesus. Ele continuou sendo santo, tocando em ambientes profanos, em ambientes seculares. Eu estou ali, porque eu fui enviado justamente ao mundo. Eu não posso viver nesse isolamento. A igreja não pode ser para mim e para você apenas encontros de domingo à noite. Porque, como eu já disse repetidamente, vai se tornar apenas uma religião e não um relacionamento. Mas o Senhor nos chama para viver um relacionamento com Ele. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele nos chama para um relacionamento, para podermos sair daqui e recebermos aqui uma expressão que é muito conhecida, e não nos tornarmos obesos espirituais. Eu preciso transbordar daquilo que eu recebo no mundo, aí fora, nas ruas da cidade, na academia que eu malho,
na escola que eu estudo, na faculdade que eu estudo, no meu ambiente de trabalho. Isso é a missão. Inclusive depois, se você ler lá o id, que é a expressão traduzida no português para nós como id, no original grego, está no gerúndio, que é indo. Indo pregar o evangelho, ou seja, é no meu dia a dia. Por isso que nós aprendemos no domingo passado, uma realidade que toca hoje também, que o ordinário pesa na eternidade. O ordinário que a gente faz diariamente, isso tem peso na eternidade. É o padrão de Jesus, santo, vivendo em santidade, buscando viver em santidade, mas sem se afastar. Se você ler o versículo anterior, o verso 17, João 17, você vai ver que Jesus fala assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por quê? A santificação é a capacitação para a missão. A santificação é a capacitação para a missão. Porque eu só posso no reino de Deus dar aquilo que eu tenho. Tanto que antes de Jesus derramar o seu Espírito Santo em Atos 2, primeiro eles ficam lá aguardando a descida do Espírito até serem revestidos do poder do alto, porque não tem como fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. Por isso que nós falamos com os pais, primeiro o pai precisa amar intensamente ao Senhor, aí nós veremos filhos tocados pela glória de Deus. Meu irmão, essa cidade, a sociedade está clamando por homens e mulheres que carregam o caráter de Cristo, como a gente tem dito, que sejam sermões e sapatos dessa cidade, que refletem a glória de Deus ao abrir os lábios. Não apenas falando de pregação, mas vivendo, sendo a pregação do Evangelho nessa cidade. Então o modo como a gente tem como referência é o modo de Jesus. Assim como me enviaste, eu os enviei. Debaixo de santidade, de uma vida de santidade, onde o verso 17 que nós citamos agora, fortalece isso. E o alvo, se você ler o verso 21 a 23, esse mesmo texto, o propósito é para que o mundo creia, para que o mundo creia. Ou seja, a nossa missão tem uma finalidade. A nossa missão tem uma finalidade, que é revelar o Pai, que é manifestar o amor, que é alcançar essas pessoas para Jesus. Meu Deus, eu creio, Senhor, eu creio. Eu declaro sobre a minha casa, sobre os meus familiares, eu declaro sobre a sua casa, sobre os seus familiares, salvação de vida está acontecendo através da presença de Deus que você carrega, através da missão que você cumpre. Você é esse soldado que vai se apresentar, como eu também vou me apresentar diante do nosso Senhor, e queremos ouvir: meu bom soldado, tu foste um bom soldado de Cristo, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Você pode celebrar a graça de Deus que te alcançou, celebrar a graça de Deus. Então essa missão Jesus transferiu aos discípulos, dessa continuidade da sua obra. Fomos feitos para ser enviados ao mundo, para pegar o Evangelho. Fomos feitos para representar o que é eterno na terra. Afinal, a Bíblia nos chama para ser cidadãos do quê? Dos céus. A nossa cultura de hoje, gente, é do céu. O nosso manual de vida de hoje é o que veio do céu, revelado pelo Espírito Santo ao nosso coração. Nós fomos salvos para isso. A pergunta que a gente precisa fazer, em semelhança à analogia introdutória da palavra sobre o soldado a comando ali do seu comandante, a ordem do seu comandante, é responder hoje: o que eu tenho feito com a missão que eu recebi? Tem gente abandonando. Tem gente que recebe a missão de cuidar de vidas e abandona, porque está muito tomado de outras prioridades. O que eu e você temos feito com a missão? O que eu e você temos feito com aquilo que nós fomos enviados para fazer? Enviado você foi. Se você foi alcançado para cá, você foi enviado. Agora, se você obedece ou não, se obedeça ou não, aí que é a resposta que a gente precisa dar diante da palavra. Aí é que a gente tem que refletir a nossa vida, perguntar: eu tenho cumprido a missão? Ou eu tenho me esquivado da missão? Será que transferido a missão?
Ou eu tenho executado? Porque a gente muitas vezes transfere. Às vezes o homem transfere para a esposa. Não, minha mulher está aí, a mulher de Deus está orando para a gente, está abençoando todo mundo. Eu sei que aqui não acontece, mas eu já ouvi falar isso. Lá em Marte, em outras galáxias, né, como diz. Então a gente precisa ter responder a essa pergunta. Eu vou te mostrar alguns todos aqui de Deus, todos de Deus, diante desse imperativo dessa missão. Imperativo dessa missão. Não se disperse. Porque é uma palavra que Deus, uma vida, meu irmão, que você alcançar, você ganhar uma vida para Jesus. Imagina cada um de nós ganhando uma vida no ano aqui. Imagine cada um de nós aqui, alcançado pela graça de Deus, ganhando uma vida durante um ano inteiro para Jesus. O que a gente ia ter que arrumar? Um outro culto, que não ia caber aqui. Um ano, uma vida. Eu vou orar por uma vida aqui, ó. Eu vou alcançar essa vida para Jesus. Falar do amor de Deus, orar, abençoar, surpreender, transbordar do amor de Deus. Uma vida. Talvez você olhe para trás e a pergunta que precisamos fazer é: qual foi a vida que... Primeira pergunta: quantos anos de cristão você já tem, de crente, de Jesus, de salvo, batizado, sei lá? Quantos anos você já teve um encontro com a graça de Deus? Pensa aí, quantas vidas você já alcançou até aqui nesse processo da sua jornada? Que tipo de soldado a gente tem sido? O que a gente tem feito com a ordenança daquele que é eterno e que é justo juiz? E que vai chamar a gente para apresentar aquilo que Ele nos confiou. Dá tempo de ir embora ainda, tá, irmão? Porque essa é a realidade da palavra. Eu poderia passar aqui o sabor de mel, a vitória, falar para você, mas a gente talvez caminhar enganado, sem entender a realidade que nos confronta, que nos alinha, para viver aquilo que o céu tem para nós, o que a palavra tem para nós. Eu não estou tirando algo aqui da minha cabeça, nós estamos mergulhando na palavra de Deus. Quem está comigo diz amém. Então nós vamos viver a realidade da palavra, mesmo que doa, mesmo que nos confronta. Mas o que eu quero, meu irmão, é caminhar rumo à eternidade do céu, cumprindo o propósito que eu estou vivendo nessa terra. Esse momento que são tão poucos dias aqui nessa terra, são poucos os momentos nossos. Em relação à eternidade é o quê? É uma gota no oceano. Quantos milhares de anos já passaram? A gente é uma gota. E viver nessa terra sem entender o propósito que Deus nos colocou aqui é desperdiçar o nosso tempo e colocar em risco a nossa eternidade. E como nós aprendemos no domingo passado, é inalterável, é definitiva. Quais são os imperativos bíblicos, pastor, da nossa missão? Primeiro, que nós devemos cumpri-la em todos os lugares. Diga comigo, todos os lugares. Então nós devemos cumprir essa missão em todos os lugares. O texto é: ide por todo o mundo. Então eu devo anunciar, propagar, compartilhar o amor de Cristo em todos os lugares que eu estiver. Como diz João Wesley, a minha igreja é o mundo. Então a igreja não se restringe, a gente sabe disso, ao templo aqui, a essa estrutura física de 4 paredes. Aqui é um galpão, aqui é uma estrutura de templo. A igreja somos nós quando saímos daqui e transbordamos do amor de Cristo lá fora. Então eu preciso tocar, espalhar o amor de Deus em todos os lugares. Ide por todo o mundo. Então onde eu coloco a planta dos meus pés, ali eu e você fomos enviados para anunciar desse amor. Onde você colocou o pé, é aqui que é a minha missão. Onde você vai amanhã? Na hora que você pisar lá, lembra? Onde que é todo mundo. Então o lugar onde você está é o lugar que Deus está te dando como missão para anunciar o amor dele. Seja dentro de casa, já olha para todo mundo: meu Deus do céu, tem uma missão aqui. Dentro do trabalho, olha aí, eu tenho uma missão aqui. Você vai em qualquer lugar que você for, você tem uma missão. Inclusive quando tira férias, você viaja, Deus vai colocar pessoas. Nós precisamos andar alinhados com o céu. Pessoas próximas de você ali. A Lu é evangelista nata, né? A Lu, ela é doida mesmo. Eu sou pastor, mas evangelista, a Lu assim,
vai na minha frente assim, que até nem eu consigo acompanhar da ousadia que ela tem em Deus. E às vezes nós estamos lá, por exemplo, eu até compartilhei na academia, olhando, de repente eu olho para o lado assim, a Lu está orando por alguém no meio da academia. Eu falei, gente, o que é isso, meu Deus do céu? Tá, Laura, falei, amor, o que foi ali? Não, a menina estava falando que estava triste, estava se sentindo meio deprimida. Eu falei, você conhece? Não, conheço não. Eu falei com ela, posso orar por você? Ela falou, pode. Estava lá fazendo um negócio na perna. Pode, é sentada mesmo, mas pode ficar aí mesmo. Às vezes quando a gente sai assim de férias, ela não tem um lugar que ela não chega e solta um transbordar do amor de Deus. Não tem um lugar. A menina foi fazer um negócio de tererê lá naquelas ruas, lá naquelas ruazinhas da Bahia, assim. Os negocinhos na Helena, e ela vendo aquelas meninas fazendo, a rua movimentada, passarela de não sei o que lá, movimentada, e ela olhando, falei, a Lu vai mandar uma de... E de repente, a menina aproveitou que a menina estava fazendo, aqui, enquanto você faz aí, eu posso orar com você aqui, orar pela sua vida? A gente tem um pedido de oração, e começa a orar. Eu falei, não, pode orar sim, vai lá. E já começa a orar, fala do amor de Deus. Eu lembro que uma vez a gente estava esperando, estava no hotel esperando o carro lá pegar para levar a gente, e aí atrasou, ela foi no lugar pedir um café, e ela falou assim, ô moço, você me dá um café? Aí trouxe o café, assim, você já entregou sua vida para Jesus? Ela é assim, direta, né? Já entregou sua vida para Jesus? Eu falei, não, já, a pessoa fica meio assustada, né, que do nada assim, né, aqui, eu queria orar por você. Aí ela começa a falar, porque a Lu tem, né, o dom também, Deus usa ela como uma profeta, assim, falar algo específico ali, que Deus, uma palavra de conhecimento ali para a pessoa. E ela falou, eu atrasou meu carro, mas não foi por acaso não, o carro que está vindo buscar. Eu estou aqui, eu quero abençoar a sua vida, eu creio que Jesus tem algo para fazer no seu coração. E ali ela vai lá e ora, né? Tem gente que é evangelista nato, né? Aquele evangelista que é o dom do evangelista, e vai ganhando gente assim, por onde passa assim. Mas talvez tem pessoas que é mais tímida como eu, mas isso não tira a gente a responsabilidade de testemunhar ali com a nossa vida, oferecendo uma oração, falando do amor de Deus do nosso jeito. Do nosso jeito. Talvez você não tenha esse ímpeto como eu não tenho, mas você do seu jeito não pode se esquivar da missão. Quem está entendendo diz amém. Então a gente precisa anunciar, diga comigo, em todos os lugares. Diga comigo, todos os lugares. Todos os lugares. Estou achando lindo que os meninos estão fazendo, os meninos da nossa igreja, participando, se não me falha a memória, né, no colégio Bituruna, em algumas escolas do clube bíblico, não é isso? Em algumas escolas da cidade, fazendo um clube bíblico, orando ao Senhor, abençoando tantas vidas, adolescentes da nossa igreja, movimentos em universidade. Nós precisamos, irmãos, há um chamado urgente, há uma necessidade gritante. Precisamos cumprir em todos os lugares. Então amplie a sua visão. Comece a ver com os olhos da eternidade aquilo que te cerca. Segundo lugar, a gente, como imperativo da missão, nós devemos manifestar em todos os lugares e a todas as pessoas. Todas as pessoas precisam e devem ser evangelizadas. Marcos 16:15 diz assim, ó, ide pregar o evangelho a toda criatura. Então é por todo mundo, todos os lugares, a toda criatura, ou seja, a todas as pessoas. Não há uma classe de pessoas do mundo que não necessite conhecer a Cristo. Romanos 3:23 diz assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A mulher prostituta, lá no Evangelho de João, Deus libera ali, Jesus libera o perdão e a livra da condenação. Aquela mulher prostituta, ela precisava de conhecer do amor de Deus. O endemoniado gadareno precisava da libertação, que vivia lá como um indigente no meio dos sepulcros. Aquele homem rejeitado pela sociedade, ele precisa do amor de Deus. O cego de Jericó, que era um homem que era de condições financeiras limitadas, porque ele era um pobre que vivia ali à beira do caminho, mas ali também ele foi alvo do amor, do milagre de Deus. Mas o Senhor também entrou na casa do rico Zaqueu, um homem que tinha grandes posses e que também, apesar de ter grandes posses, precisava conhecer do amor de Deus, e ouviu na sua casa. Hoje houve salvação na sua casa.
Então não importa a classe social, não importa os dígitos da conta, não importa se tem carro simples, carro importado, não importa se é funcionário, empresário, há um vazio, há um espaço que é do tamanho da presença de Deus no coração dessas pessoas. Então não tenha medo, porque o que você está entregando para essas pessoas é o que o coração delas mais precisa. Quando você chegar para alguém, tem coisas que você vai dar para alguém que talvez não é aquilo que a pessoa precisa. Talvez eu possa dar para alguém algo que ela não gosta. Vou te dar essa caneca aqui. Eu vou dar uma caneca aqui para você, Kiara. Eu posso dar, fala aí, às vezes eu nem gosto de caneca, nem gosta de caneca. Às vezes a Kiara nem gosta de caneca. Eu estou dando um presente para ela do que ela não gosta. Mas no quesito ao Evangelho, o Evangelho é o que todo coração precisa, mesmo que ainda não saiba, mesmo que muitas vezes rejeite, mas ele foi criado para receber e viver para a glória de Deus. Então nós precisamos anunciar a todas as pessoas. Eu estava lendo uma pesquisa que me tremeu assim o coração. Um grupo de entidades missionárias internacionais realizou um estudo e concluiu que atualmente há 2 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo que não ouviram falar sobre Jesus Cristo e o plano de salvação. 2 bilhões. E nesse cenário, essa pesquisa diz 70 mil morrem todos os dias sem conhecer ali de fato o Evangelho, você ter um encontro com a graça. É muita gente que está indo e a gente muitas vezes assistindo. Então eu preciso pregar em todos os lugares, a todas as pessoas. E 1 Crônicas 16, 23 nos impulsiona a executar essa missão todos os dias. Se você ler 1 Crônicas 16, 23, diz assim: cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Anunciai de dia em dia a sua salvação. Então a missão de anunciar Cristo, de falar do Evangelho, é uma tarefa contínua, é uma tarefa diária, em que eu devo cumpri-la em todos os lugares, para todas as pessoas, e todos os dias vai surgir uma oportunidade. E eu quero declarar em nome de Jesus que o Espírito de Deus, se eu posso usar essa expressão, vai te incomodar. Ele vai assim tremer o seu coração. Você sabe aquele negócio que vai, meu Deus, eu tenho que falar alguma coisa. Meu irmão, se tem algo que as pessoas dificilmente rejeitam, é oração. Qualquer pessoa, se você chegar para ela, talvez ela pode rejeitar uma pregação, mas se você oferecer para ela oração, muito dificilmente ela vai rejeitar. Tinha um grupo de pastores, um dos fundadores, Jonathan, fundadores do seminário que eu estudei mais de 50 anos atrás. Não que eu estudei há mais de 50 anos atrás, mas o fundador do seminário. O Jonathan, ele fazia evangelismos de impacto na cidade só com oração. E ele falou: se tem algo que as pessoas carecem e muito dificilmente rejeitam, é uma oração. Você chegar para a pessoa e falar assim: eu posso orar por você? Ora ali, 30 segundos. Uma vez eu estava no Shopping Vitória. Acho que foi esse ano. No Shopping Vila Velha. Estava no Shopping Vila Velha andando. 2 crianças chegaram para mim. Uma criança, uma meia junior e adolescente. Chegaram para mim. Eu andando assim, estava lá assim, esperando a Lu. A Helena tinha ido ao banheiro. Essas 2 crianças chegaram para mim, adolescentes, ele pré-junior, adolescente. Talvez 12 anos, alguma coisa assim. Chegaram falando assim: oi, tudo bem? Eu falei: tudo bem, boa noite. Eu posso orar por você? Na hora eu tomei um susto. Falei: lógico, claro, pode orar. E foi lá e orou por mim. No shopping de Vila Velha. Oraram por mim. Dificilmente as pessoas estão carentes disso. Quem quer receber uma oração aqui? Inclusive eu quero te dar aqui, abrindo um parênteses aqui, objetivo. No nosso aplicativo da igreja tem uma parte de pedido de oração. Ali, você clica em uma das abas lá, acho que naquele maisinho, está lá pedido de oração. Você pode anotar lá o seu pedido de oração. Essa semana mesmo eu orei quase 50 pedidos que lá estavam. E eu vou estar orando por esses pedidos, né? Vou passar também para o Ministério de Intercessão aí, para me ajudar na oração. Mas os irmãos podem colocar, a gente vai orando de forma direta, pelo nome da pessoa, a situação. Às vezes coloca nome de pessoas, coloca às vezes a enfermidade, a cura. Então pode usar lá que nós queremos orar com você. E eu quero convidar você também a orar por outras pessoas, amém? A orar por outras pessoas, abençoar. Nós somos chamados, o imperativo da missão, para pregar em todos os lugares, a todas as pessoas,
todos os dias. E na verdade a Bíblia fala para a gente fazer isso em todos os momentos. Porque 2 Timóteo 4:2 diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina. Ou seja, em todos os momentos. E quando eu falo de pregar, nem abrir a Bíblia e ficar falando, não. Às vezes é uma fala que você diz, uma frase que você diz, uma expressão de amor que você compartilha ali. Você está transbordando do Evangelho. Às vezes é numa fila de supermercado, em todos os momentos. Às vezes uma pessoa que está consertando o seu carro, ali a sua moto, às vezes uma compra em algum lugar. Em todo momento você pode dar uma palavra de bênção para a vida de uma pessoa, e ali está comunicando o Evangelho. Então há 4 pelo menos imperativos da missão. Esses quatro imperativos estão cercados da palavra toda. Que eu devo pregar o Evangelho em todos os lugares. Quem está comigo? Devo pregar o Evangelho em todos os lugares, a todas as pessoas, todos os dias e em todos os momentos. Diga comigo: lugares, pessoas, dias, momentos. Mais uma vez: lugares, pessoas, dias, momentos. Está na palavra. Por todo mundo, a toda criatura, todos os dias, a tempo e a fora de tempo. Então a visão de Deus, o propósito de Deus é pregar o Evangelho todo, para todo cristão, em todo mundo e a toda criatura. Para a gente finalizar esses 5 minutos finais, qual que é a importância dessa missão? Primeiro, que nós já falamos, que a nossa missão é uma continuação da missão de Jesus sobre essa terra. É uma sequência do que Jesus fez. Rick Warren diz assim, esse trecho até é uma palavra dele, ele diz: Jesus não nos chama apenas para vir a Ele, mas também para ir por Ele. Porque Ele diz: vinde a mim, sim ou não? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas Ele também diz o quê? Ide. Então a gente só está no vinde, mas o Senhor também está nos chamando para ir. Tanto que se você vê esse impulsionar do ir, está em Mateus 28:19, está nos 4 evangelhos repetidos. Na verdade, pega também o livro de Atos, de 5 formas diferentes, em 5 livros da Bíblia diferentes. De tão importante é Mateus 28:19, ide por todo mundo e fazei discípulos. Marcos 16:15, disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Lucas 24:45 a 47, diz: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Ele diz: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. João 20:21, disse-lhe pois Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E essa missão é uma missão, meu irmão, imperativa, intransferível e inadiável. Eu vou encerrar aqui. Essa missão, ela é imperativa, ela é intransferível, e ela o que é? Inadiável. Há uma urgência no céu, tanto que é chamado pela grande comissão. Então é uma missão compulsória, eu preciso me posicionar diante dela, porque como nós dissemos, todos os dias pessoas estão partindo ao redor do mundo sem conhecer a Cristo. Mas os da sua casa, você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai dizer, você vai ver pessoas da sua família, você vai ver familiares, eu quero declarar em nome de Jesus, familiares sendo alcançados pela graça de Deus, através da sua vida, através dos seus joelhos, através da sua oração, através da presença de Deus que você carrega. Fico tão feliz de ver como o Fabrício aqui, meu primo, está ali. Eu tive o privilégio de batizar o meu primo, tive o privilégio de batizar minha prima, de uma outra, da família Queiroz. O Fabrício é da família Carvalho, da família Queiroz, a Ludiana. Hoje não está mais aqui, mas na cidade, mas ela também passou pelo batismo. Então eu tenho visto, pela graça de Deus, isso tocando não só a minha casa, mas tocando os familiares, e tenho orado por eles, e eu creio em nome de Jesus que assim será sobre a sua casa. Você recebe, assim
será sobre a minha casa também, assim será nos nossos familiares. O amor de Deus, eu quero declarar ainda mais, coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero declarar ainda mais que você vai ver parentes seus, familiares seus, que têm sido alvo das suas orações, passando pelas águas do batismo. Você vai estar aqui na frente balançando o balão, abrindo o cartaz, glorificando ao Senhor, derramando lágrimas, porque vai vir a colheita. Meu irmão, deixa eu te dar uma notícia: os campos já estão prontos. O que isso significa? As pessoas estão com os corações sedentos. O que precisa é de soldados que vão estar posicionados e obedientes à missão. E nessa noite o Senhor está te chamando, nessa noite o Senhor está nos comissionando. Você verá, você vai ver gente sendo curada. Eu quero declarar esse evangelismo que vai acontecer. Eu quero declarar cura divina. Eu quero declarar pessoas que vão receber oração e você vai perguntar: o que você tem? Você melhorou? Vão ser curadas pelo poder do nome de Jesus. Eu quero declarar pessoas que vão passar pelas águas nesse evangelismo de rua dessa terça-feira, vão estar aqui à frente. Eu aquele dia recebi um folheto, aquele dia eu recebi uma oração, aquele dia eu recebi um abraço, aquele dia eu ouvi um Jesus te ama e é contigo, e a minha vida foi tocada. Eu voltei para a casa do Senhor. Meu Deus, nós não estamos nessa terra de brincadeira, nós não estamos aqui de passagem. O Senhor está te levantando, o Senhor está te chamando para poder caminhar com Ele. Nós não estamos aqui, meu irmão, para desperdiçar tempo. Como eu disse, na verdade nós estamos aqui de passagem. Melhor dizer, nós precisamos cumprir uma missão. Quem sente isso queimando? Oh meu Jesus, eu não posso fazer isso no meu coração, no seu coração, mas o Espírito de Deus pode. O Senhor vai gerar esse quebrantamento alto. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção agora. Espírito de Deus está aqui nessa casa, e eu quero convidar você a colocar-se à disposição do Senhor. O Senhor está dizendo aqui, abandone as suas melhores desculpas. Abandone as suas melhores desculpas. Você não precisa de mais um treinamento. Meu irmão, deixa eu dizer, o Senhor... Eu quero declarar em nome de Jesus, o Senhor vai levantar aqui pessoas como samaritanas. Sim, samaritanas que vão ter tido um encontro com o Senhor. Tem pouco tempo que você teve um encontro com o Senhor, mas vai tocar uma cidade, vai lá e volta na cidade. Não tem teologia, eu estou perguntando. Você tem experiência com o Senhor? É isso que basta. Meu irmão, tem gente que vai fazer como o cego de Jericó. O que aconteceu? Só vai contar o seu testemunho. Eu era cego e agora estou vendo. Não sei o que mais aconteceu. Foi aquele homem ali, foi Jesus de Nazaré que me tocou. Aleluia! Meu Deus, estenda suas mãos aos céus, meu irmão. Começa a orar agora. Jesus, reveste-me do poder, reveste-me da unção do teu Espírito. Começa a orar agora, reveste-me de ousadia. Vai. Ore, começa a queimar, começa a receber do Senhor. O Senhor vai revestir gente, vai vir a armadura do céu sobre pessoas. Vai sair daqui um soldado, vai sair daqui posicionado. Jesus, isso. Meu Deus, se o Senhor está queimando o seu coração para vir aqui no altar, como a irmã fez, pode ficar à vontade, porque o meu coração também está queimando. É para isso, é para se lançar no altar e dizer: Jesus, estou aqui, não quero perder os meus dias, eu estou atento à missão, aos sinais do céu. Aleluia! Se você quer se posicionar, meu irmão, fique à vontade. Corre aqui pra frente, pode cantar louvor, pode louvar o Senhor, pode louvar. Nós vamos anunciar o nome de Jesus. Enquanto isso, você vai orando, vai orando, vai orando.